Vamos lá. Os irmãos abram lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nós vamos fazer uma breve leitura dos versos 1, 2 e 3. E então a gente inicia o nosso estudo hoje. A Lívia, ela vai colocar ali para os irmãos que tiverem alguma dificuldade, se quiser pode acompanhar ali no telão, tá bom? Todos acharam? Hebreus 12. Quem achou, diga amém. Amém. Pessoal bom de Bíblia. Vamos lá, diz assim o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Perdão. Amém? Por que eu escolhi esse texto para a gente poder iniciar o nosso estudo? Hoje, nós vamos voltar um pouco passado, ali um pouquinho depois da Reforma Protestante, né? Dentro desse contexto que a gente está acostumado a ouvir, vira e mexe, estamos acostumados a ouvir sobre a Reforma Protestante, nós vamos falar sobre um movimento, é um movimento que sucede à Reforma, que surgiu ali como um fruto da Reforma Protestante, que é o movimento dos puritanos ingleses, especificamente. Conseguiu, pastor? Amém. Eu não preciso usar o telefone, é bem melhor. Obrigado, tá, pastor? Então, esse texto de Hebreus, ele inicia da seguinte forma: portanto, também nós. O início do primeiro verso desse texto, do capítulo 12 de Hebreus, ele está fazendo uma ligação aos versículos anteriores, né? Se nós voltarmos aí uma página, nós vamos ver ali que no início do capítulo 11, o autor ele fala sobre a natureza da fé, depois ele fala sobre alguns exemplos de fé que nós tivemos no Antigo Testamento, os primeiros heróis, depois ele fala da fé dos patriarcas, né? Ele fala de Moisés, da fé que Moisés teve, e ele fala dos israelitas em Canaã, dando também alguns exemplos de fé, tanto de homem quanto de mulheres. O capítulo 12, então, ele junta tudo aquilo que ele falou e coloca aqui como sendo nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? Essas nuvens de testemunhas, basicamente, são aquelas pessoas do passado que ele estava se referindo. Então, quando fala, visto que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, ele está dizendo o seguinte: visto que nós tivemos tão grande multidão, como uma nuvem de pessoas do passado que professaram a fé, né? A fé em Deus, a fé em Cristo, assim também, então, nós devemos termos como esperança, como termos como um incentivo à nossa fé, né? À nossa vida cristã aqui na Terra, quando nós olhamos para essas pessoas do passado. Então, basicamente, ele está dizendo ali que nós temos a rodear-nos essa grande nuvem de testemunhas, que foram aquelas pessoas do passado, que tiveram seus exemplos de fé, que tiveram seus impactos nas suas sociedades, né, nas suas épocas, e que, então, nós devemos olhar para elas e buscar o exemplo nelas, o exemplo de fé, o exemplo de perseverança, né, o exemplo de temor, o exemplo de espiritualidade, um exemplo de vida com Deus, né? Então, eu escolhi esse texto porque esse texto, ele faz jus ao nosso estudo. Nós vamos olhar para o passado, vamos olhar para um grupo de pessoas que nada mais, nada menos desejaram viver para Deus. Embora com seus equívocos, embora com os seus erros, embora com os seus excessos, como todo ser humano é capaz de cometer, nós também podemos olhar para a história e tirar o proveito, tanto daquilo que foi positivo, tanto daquilo que é negativo. Daquilo que foi positivo para poder continuar fazendo, daquilo que foi negativo para não fazer, certo?
Então, hoje nós vamos iniciar a primeira parte do nosso estudo sobre os puritanos, e hoje eu apenas vou trazer um panorama histórico bem resumido, não vou ser muito extenso, né? Para não cansar os irmãos, até porque não temos tempo para isso. Então, nessa primeira parte, eu vou trazer um pouco mais do panorama histórico, para os irmãos poderem ter uma base de como que esse movimento surgiu, como isso aconteceu na história, né? E na segunda parte, que vai ser no domingo que vem, eu vou trazer um pouco mais de alguns exemplos práticos, e que a gente pode aprender, né? O legado, o que eles deixaram para nós como um bom exemplo de fé, e também vou tirar um espaço de tempo para poder falar sobre coisas negativas que nós aprendemos, que nós acabamos aprendendo com esse movimento e que nós não devemos, né, repetir. Lembrando que o movimento puritano, ele, em primeiro lugar, ele é um movimento cultural. E eu peço que os irmãos tenham isso em mente, porque assim como a Reforma, além de ser um movimento cristão, a Reforma também ela é um movimento cultural. Por que cultural? Porque ela acontece justamente dentro de um contexto específico, né? Por exemplo, hoje em dia nós não temos reformas como no passado, até porque nós não estamos vivendo naquele contexto. Então, naquele contexto específico de Martinho Lutero, de João Calvino, que são aí os precursores, assim, né, em potencial da Reforma, que propagaram a Reforma protestante, eles viveram num contexto onde havia uma necessidade muito grande. Então, essa explosão da Reforma protestante na época faz jus àquele momento, né? É por isso que hoje em dia nós não temos tantas reformas, etc. e tal, porque nós vivemos num contexto diferente. Então, o movimento puritano, ele, em primeiro lugar, ele é um movimento cultural. E por ser um movimento cultural, nem tudo aquilo que aconteceu naquela época, né, dentro desse contexto dos puritanos, nós não podemos legar para nós, mas existem muitas outras coisas boas que nós podemos legar para nós. Então, meu objetivo, meus irmãos, com esse estudo, é trazer um claro entendimento sobre esse movimento, né? Hoje em dia, como nos anos passados, mas ainda hoje, existe assim, um grupo de pessoas ainda que compreende muito mal esse movimento, sabe? Que trata muito mal, e eu sei que, na maioria das vezes, é por uma ignorância a respeito do assunto. Porque quando nós olhamos, estudamos, verificamos, analisamos esse movimento, o que eles fizeram, por que aconteceu isso, e o que nós temos a aprender, nós vemos que, positivamente, nós temos muito mais coisas a aprender do que negativamente. Então, o meu interesse nesse breve estudo, meus irmãos, sobre os puritanos ingleses, especificamente, é mostrar que, acima de tudo, os puritanos ingleses, né, eles foram pessoas normais. Por que eu falo isso? Eu lembro que quando eu iniciei, quando eu li meu primeiro livro, né, de um puritano, de um autor puritano, eu li aquele livro ali, eu ficava, gente, esse rapaz aqui não é normal, não. Eu nunca vi ninguém falar, eles são muito profundos, né? Então, meu primeiro contato com a teologia puritana, eu pensava que eles eram, assim, sobre-humanos, ignorantemente falando, né? Mas depois de um tempo eu vi que eles eram pessoas normais, mas, no entanto, eles eram pessoas normais como nós, mas cheias de Deus, cheias de vontade de viver para a glória de Deus. E é nisso que eles se destacam, de muitos de nós do nosso tempo. E a soberania de Deus e a glória de Deus são as chaves para nós entendermos o movimento puritano, tá bom? Então, acima de tudo, eles foram pessoas normais como nós, como todo ser humano existente na face da terra, né? Então, assim, convenientemente, alguns de nós, de maneira errada, né, ignorantemente, nós podemos achar o contrário. Podemos achar que a história dos puritanos não passa de uma lenda, né? Muitas pessoas ainda não acreditam que pessoas como eles existiram. Mas, por incrível que pareça, os puritanos foram pessoas normais, porém cheios de Deus e de um fortíssimo desejo de viver pela sua glória somente, tá? Então, essa é uma das chaves que nós podemos guardar para podermos entender o movimento puritano, né? A glória de Deus somente. Portanto, meu objetivo é alcançar um claro entendimento, meus irmãos, da história deles, mostrando suas motivações, seus desejos e o que eles pensavam e entendiam a respeito do ensino da Bíblia Sagrada. Os puritanos também, eles se destacam, nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, eles se destacam
peculiar e profundo entendimento bíblico teológico. Os puritanos eram pessoas muito aprofundadas, biblicamente e teologicamente. Eles eram pessoas também de espiritualidade e piedade prática visíveis, né? Eles não eram só piedosos na sua fala, nem nos seus ensinos, mas também na sua prática. E isso era muito visível. E também eles tinham um indescritível desejo de viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida deles. E é nisso que eles se destacam, e é aí que mora o problema, por assim dizer, e é aí que eles arrumam o problema deles, né? Com os católicos romanos de sua época. Porque, como eles tinham um desejo indescritível de viver para a glória de Deus, e viver tão intensamente, corretamente, biblicamente em todas as áreas da vida, e aí então há um embate com o catolicismo romano daquela época, né? Que queria tudo para eles, que tinha que privava as pessoas do entendimento correto da Bíblia. Então há esse embate aí. E é aí aonde surgem então as controvérsias, as brigas, as guerras, etc. Tá bom? Então vamos lá, vamos introduzir o assunto. O puritanismo, ele é um movimento dissidente composto por diversas denominações. Eu falo de puritanos ingleses especificamente, mas os puritanos, eles são de diversas denominações, né? Nós temos ali os presbiterianos, nós temos os batistas, temos os congregacionais, temos também os independentes, que são provenientes das disputas pela guerra na Inglaterra, na França e Holanda, no século XVI e XVII. Também se refere a um conjunto de denominações protestantes, tá? Então, eu coloquei, a Lívia, a nossa irmã Lívia colocou ali. Então, basicamente era o seguinte, o que aconteceu? Os puritanos, eles estavam em busca de uma reforma, tá? Assim como a reforma protestante, com Martinho Lutero e João Calvino, também propagaram uma reformulação em todo o corpo governamental, né, da igreja daquele tempo, os puritanos também, então, influenciados, tanto pelos ensinos escritos de Martinho Lutero, e também pelo desempenho, pelo trabalho que João Calvino teve ali em Genebra, eles foram fortemente influenciados por esse trabalho, principalmente por João Calvino. Então, na época, a Rainha Maria, né, ou Rainha Mary, que na história ela é conhecida como a Maria Sanguinária, né, que ela foi a propagadora assim, de muitas mortes dos puritanos, nós vamos ver mais para frente. Na época que ela reinava, o protestantismo ali, os puritanos ingleses, eles sofreram muita perseguição, mais de 200 pessoas foram martirizadas no reinado dela. Então, muitos deles se refugiaram em outros lugares. E aproximadamente 100 puritanos ingleses, mais ou menos, se refugiaram em Genebra. Então, nesse tempo, João Calvino estava em Genebra, fazendo seu trabalho, e eles ali de perto, vendo o trabalho de João Calvino, eles ficaram admirados. Eles olharam para aquilo que João Calvino estava fazendo, com a reforma protestante, e falaram, é disso que nós precisamos. É dessa reforma que nós precisamos. Então, influenciados principalmente pela reforma e pelo trabalho de João Calvino ali em Genebra, eles retornam para o seu país, da Inglaterra, né, propagando essa reforma. Tá? Então, você pode voltar naquele slide que estava. Então, os puritanos, o escopo teológico dos puritanos não era diferente dos reformadores, tá? Então, os protestantes, os puritanos, somente as escrituras, o sola scriptura, somente a fé, o sola fide, somente a graça, sola gratia, somente Cristo, solos Christus, glória somente a Deus, só lhe deu glória. Então, esse era o escopo teológico daquilo que os puritanos acreditavam. Basicamente, aquilo que a reforma também propagava. E aonde que isso entra em conflito? Por quê? Como eles estavam procurando uma reforma, tinha o escopo também do catolicismo. Pode mudar, Lívia. Também, então, o escopo do catolicismo era o seguinte: a igreja e a tradição, a fé e as obras, né? Ou seja, a fé trabalhando junto com as obras, né? A graça e os méritos de Cristo, Maria e a intercessão dos santos, Deus e os santos e a hierarquia da igreja. Então, esse escopo teológico protestante e esse escopo teológico católico romano entraram em conflito naquela época, tá? Então, basicamente, aquele era o escopo teológico do qual os puritanos também acreditavam, proveniente da reforma, tá bom? Então, principalmente as de cunho calvinista, né? No caso, as denominações protestantes, principalmente de cunho calvinista.
E apesar de possuir características particulares, são individualmente convictos de que foram pessoas escolhidas e eleitas por Deus e por isso devem levar uma vida de piedade visível. Os puritanos, eles tinham uma visão da questão do chamado eficaz. Eles acreditavam que eles eram pessoas chamadas por Deus, assim como nós acreditamos. Todos nós somos chamados por Deus a viver uma vida santa, a viver uma vida piedosa, a viver uma vida que glorifique a Deus, né? E eles acreditavam nisso fortemente. Então, por eles acreditar, terem essa convicção de que eles foram pessoas chamadas para viver o chamado de Deus aqui na Terra, é que então eles levavam isso muito a sério, essa questão de viver para a glória de Deus, de viver uma pureza, tanto na família, tanto na política, no Estado, no trabalho, em todas as áreas da vida. Porque eles acreditavam fortemente que eles eram pessoas chamadas, escolhidas a dedo por Deus para viver essa vida piedosa. Tá? Antes da reforma, a igreja inglesa era católica romana. Tá? Então, esse era o contexto da época. Em características, era uma coleção de práticas, hábitos e atitudes, ao invés de um corpo de doutrinas intelectualmente coerentes. Tá bom? Isso era o que nós não víamos. Haviam práticas, haviam costumes, haviam tradições, mas a Igreja Católica, ela não tinha um escopo teológico de doutrinas coerentes, ela não tinha ensinamentos coerentes, tá? E isso foi um dos motivos dessa reforma dos puritanos. A protestantização da Inglaterra, ela foi essencialmente gradual, né? Ou seja, ela foi aos poucos, ocorrendo durante o reinado de Elizabeth, um pouco aqui, um pouco ali. A Elizabeth foi no caso foi irmã de Maria, né, da Maria Sanguinária. Maria Sanguinária reinou primeiro, depois da morte da Maria Sanguinária, Elizabeth então tomou o posto por direito. E foi na época dela que os puritanos gozaram, assim, por assim dizer, de um tempo de refrigério. Foi onde eles puderam se propagar, disseminar melhor o seu estudo, o seu ensino, o seu escopo teológico, aquilo que eles acreditavam e o desejo por essa reforma. Então, foi no reinado dela que isso aconteceu de maneira mais forte, mais abrangente. Porque, diferente dos outros, que trabalhava muito junto ainda com o Estado católico ali, ainda a questão do papado e tal, ela não. Ela já tinha uma administração um pouco mais levada para o protestantismo. Então, o protestantismo, no reinado dela, teve um favorecimento melhor. Tá? A partir do ano de 1600, o crescimento começou a acelerar-se. Em 1534... o rei VIII, no caso o pai de Elizabeth, né, o rei Henrique VIII, rompe com Roma. Por quê? O Papa Clemente VI, ele nega o pedido de divórcio que o rei pediu. O que acontece? A monarquia era aliançada com o papado, certo? Só que o Papa, ele tinha autoridade. A Igreja Católica Romana, ela estava acima do Estado, né, ela comandava. Na questão do divórcio do rei, o rei não podia divorciar-se por livre e espontânea vontade. Ele quer se divorciar, mas ele precisa pedir permissão ao Papa. Só que o que acontece? Embora a Igreja Católica Romana daquela época fosse uma igreja intelectualmente muito errada, ainda assim, eles guardavam alguns princípios ainda básicos das Escrituras, como, no caso, o divórcio. Não, o divórcio ali, a não ser na morte ou a não ser em caso de adultério, né? Então, ele queria se divorciar. Qual o motivo? Quero me divorciar, quero casar com outra mulher. Só que, se o Papa, naquela época, ele aceita esse pedido dele, isso ia trazer um conflito muito grande. Porque as pessoas iam falar, como assim? O Papa está indo contra aquilo que diz a Escritura, ele está autorizando o rei a se divorciar para casar de novo. Isso ia trazer muito reboliço. Então, o Papa, inteligentemente, ele segue naquilo que, basicamente, eles acreditavam. Então, ele não autoriza, ele fala, Henrique, você está doido, eu não vou autorizar você a se divorciar. Né? Vamos supor, se ela te trair ou se ela morrer, ok. Fora isso, não vamos aceitar. Então, o Henrique, com raiva, ele acaba, então, se distanciando. Ele quebra a aliança com a Igreja Católica e, então, ali a monarquia fica algo mais independente à parte da igreja, entendeu? Então fica
ela passa a andar com as próprias pernas, digamos assim, entendeu? Ela não mais pede permissão para a igreja ou para o Papa, eles não querem mais saber do que eles acham, o que eles podem fazer, vocês vão permitir, não. Agora eles estão separados, tá? Então ele rompe com a Igreja Católica Romana, então a Inglaterra passa a andar com as suas próprias pernas. Então, ele queria o divórcio para casar-se com Ana Bolena, uma dama da corte inglesa, com quem Henrique VIII ele já tinha vivido algum tempo, né? Ou seja, ele estava casado, aí ele queria casar com outra menina, pediu o divórcio, não foi vogado a ele. Só que Ana Bolena, a menina que ele queria casar-se, ele já estava vivendo com ela há um tempo, mesmo casado com a outra. Você vê a loucura, né? Então, é esse contexto aí que Henrique está passando aqui. Então, ele é negado, então ele rompe com o Estado. Após este rompimento, houve um decréscimo considerável no catolicismo romano. Os adeptos católicos romanos diminuiu muito, né? Estima-se que chegou a mais ou menos aí a uns 2% da população naquela época da Inglaterra. Por volta aí mais ou menos do ano 1642, a estimativa era que, após esse rompimento, a população católica romana ali naquela época era representada mais ou menos 2% da população, muito pouco, né? Então, durante todo esse período, a Inglaterra era uma sociedade monolítica, ou seja, todos eram obrigados a conformar-se à Igreja da Inglaterra, não muito diferente do catolicismo romano, né? Mas aí quando rompe, ele ainda assim continua sendo um Estado monolítico, né? Uma igreja única. Isso gerou os recusantes, aqueles que, se por causa de suas convicções puritanas ou pela lealdade à Igreja Católica Romana, eles recusaram-se a frequentar os cultos da Igreja da Inglaterra. Então, assim, tinham dois tipos de recusantes. Tinha os recusantes católicos romanos, que não queriam se aliançar ao protestantismo, ou à Igreja da Inglaterra, e tinha os protestantes, que se recusavam a participar de tudo aquilo que estava acontecendo na Igreja da Inglaterra, né, que era contrário às Escrituras. Se de um lado você tinha ali os católicos romanos que não queriam se aliançar, e de outro lado você também tinha os protestantes que, se tivesse algum erro, qualquer outro teológico, governamental do corpo da igreja, eles iam e batiam, tá errado, não pode ser assim. Então tinha os recusantes desses dois lados, tá bom? De 1570 a 1791, isso era sujeito a penalidade que envolviam muitas desvantagens civis, né? Então, assim, vamos supor, eu me recuso a seguir as ordenanças aqui da Igreja Presbiteriana, não estou de acordo, etc. e tal. Isso me traria, né, um exemplo aqui, não é assim, né? Mas é um exemplo. Isso traria desvantagens civis em que sentido? A pessoa teria dificuldade de acesso ao alimento, ela teria dificuldade a ascender-se na sociedade, ou seja, melhorar de condição financeira, muitos obstáculos. O Estado, né, a Igreja da Inglaterra, ela colocaria para aquele sujeito que se recusava a seguir, né, todo o escopo da Igreja da Inglaterra. Então, os recusantes, eles eram essas pessoas que não davam apoio, eles tinham essas dificuldades civis. Pode falar. Com rompimento. Isso. Isso. Não, isso. Isso. É. Isso. É. Isso. Isso.
É. Aham. Sim, sim. Isso. 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 Com os pré-reformadores, né? Sim, sim, ótimo. Sim, isso. Não, para quem não conhece aí, eu, nosso professor de história, tá? É, tá de máscara. Ah, tirar a máscara. Isso, já vinha, tinha os pré-reformadores, quando o presbítero Cláudio falou do enfraquecimento do catolicismo, esse enfraquecimento ele se dá quando começa a crescer a oposição, né, por parte dos pré-reformadores contra a Igreja Católica Romana. Então isso já vem enfraquecendo desde já, né, a questão do catolicismo romano, quando ele fala ali. E isso tem o seu enfraquecimento maior dentro desse contexto aqui, dentro do rompimento, entendeu? Isso aí. É, isso. Isso aí. Se o Papa ele aceita o divórcio dele, se ele dá autorização, ele estaria revogando um próprio sacramento da Igreja Católica e isso ia gerar uma loucura entre os católicos, entendeu? O Papa, ele está burlando o sacramento, ele está desmerecendo, entendeu? Isso. Sim, sim, isso. Isso aí. É. Perfeito.
Perfeito. É, é. Sim. Sim, isso. Isso. Claudinha, quer? Pode ir. Vou deixar você falar que ela estava falando aqui, pode falar. Não, ela estava querendo falar. Essa parte histórica, mas eu ainda estou triste. Que a impressão que passa é que tudo era uma questão de interesse, assim, sabe? A questão do rei, né? Não passa a sensação de que ele se converteu ou que ele passou a acreditar de forma diferente. Parece que ele tinha interesse em se casar. Sim. Com outra pessoa e por conta disso, já que a igreja católica já estava se deteriorando, já que a igreja católica estava se deteriorando mesmo, né, e ia ter que ter alguma coisa para alegar a separação. Sim. Para mim, que sou serva de Deus Altíssimo, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse, né, que ele se convertesse. Então, mas a questão do rompimento dele é questão de interesse. Em momento algum ele rompe para trazer algum crescimento proveitoso para o protestantismo. Porque, como eu falei, mesmo quando ele rompe com a Igreja Católica Romana e aí então cria-se uma outra igreja única na Inglaterra, que é a Igreja Anglicana, ainda assim os próprios protestantes puritanos, especificamente, eles continuam tendo problema com a própria Igreja Anglicana, mesmo separada do catolicismo. Por quê? Porque ainda assim, na Igreja Anglicana tem os erros teológicos, tem os problemas de governo. Então, assim, se por um lado eles tinham um problema porque a Igreja Católica tinha um monopólio, há esse rompimento, isso traz uma certa facilidade de poder introduzir uma reforma, porque aí os católicos já não estão na jogada. Mas aí também há uma questão de interesse da própria Igreja Anglicana, e então eles lutam também para reformar a própria Igreja Anglicana, entendeu? Isso aí. Perfeito. Aquele não tinha nada a ver, não, porque eu me converti, porque eu quero favorecer, não tinha nada a ver com isso, era só ganância, luxúria. Eu vou deixar você falar, tio, porque o Anthony queria falar alguma coisa. Queria falar alguma coisa, Anthony? Não, então, assim, o rompimento dele, embora
tivesse sido um rompimento de cunho totalmente particular, não visando algum aproveitamento para o protestantismo que estava surgindo ali naquela época, isso traz um certo alívio na propagação, entende? Como eu falei aqui, a Igreja Católica Romana estava ali junto com a Inglaterra, é ela que detinha, é ela que mandava, tanto que ele vai pedir autorização para poder se divorciar. Quando ele rompe, a Igreja Católica não está mais na jogada. Isso, de certa forma, traz um favorecimento para o amadurecimento e florescimento do protestantismo ali. Mas isso não significa que eles estavam isentos de problema na própria Igreja Anglicana que surge, entendeu? Porque na própria Igreja Anglicana teve também os seus erros. Aí a gente vai ter ali o livro de oração comum, e a gente vai ter diversos documentos que vão surgir, dizendo que, a partir daqueles documentos, então, a Igreja Anglicana vai ter que seguir a risca aquilo que está nos documentos, e quando os protestantes olham para aquilo ali e falam, isso aqui não está de acordo com a Escritura, não, a gente não vai seguir, não. Aí é onde eu falei que surge o recusante, as pessoas que não querem seguir a risca os documentos que eles começaram a criar, porque isso, de certa forma, estava indo contra as Escrituras. Então, eles se livraram dos católicos, mas, ao mesmo tempo, também arrumaram um problema dentro da própria Igreja Anglicana, entendeu? Uhum. Particular, especificamente. Exato. Eu vou falar isso mais para frente. Exato. Sim. Isso que... Perfeito. Avançar, essa é a palavra, avançar. Exato. Quer falar ainda? Ou ele já matou a charada? Sim, isso. Embora com algumas modificaçõezinhas, né? Mas ainda mantém muito parte do corpo católico romano ainda, né? Então, vamos prosseguir aqui. Tá. Então, de 1570 a 1791, no caso, aqueles que não compactuavam, né, com a Igreja Anglicana especificamente, com os seus documentos, aquilo que eles criaram como ordenança para se seguir dentro de um corpo eclesiástico, né, da Igreja Anglicana, esses eram os recusantes. E isso tinha pena apenas como dificuldades civis, né? Penalidades que envolviam ali muitas desvantagens civis. Né? Então, foi durante o período de 1640 a 1660 que surgiram as denominações cristãs, presbiterianos, congregacionais, batistas, e também tem ali os guáqueres, né? Todos esses juntos, representando cerca de mais ou menos 5% da população ali na época. Então, também, em 1689, teve o ato de tolerância, que marcou o fim da alegação da Igreja da Inglaterra de ser a única igreja inclusiva do povo inglês, embora continuasse a ser a igreja estabelecida pela lei, tá bom? Aí, Lívia, tu pode colocar o gráfico dos monarcas?
Eu pedi para a Lívia preparar um gráfico dos monarcas ali, eu vou pedir para ela ir passando e a gente vai ter mais ou menos uma noção como que era, né, sistematicamente como que foi, tá? Então é um gráfico das monarquias inglesas de 1509 a 1702, a linhagem do Tudor, tá bom? Pode passar. Então esse aí é o primeiro, esse aí é o rei fanfarrão, que queria se divorciar, esse aí é o vacilão, tá bom, gente? Henrique VIII reinou de 1509 a 1547, sua primeira esposa ele se divorciou, então já era coisa comum, divórcio para ele. Catarina de Aragão, mãe de Mary, que se tornou rainha mais tarde. E essa Mary, ela vai ter um destaque muito importante na história dos puritanos, porque ela vai ser a rainha que mais perseguiu os puritanos e que mais matou também, tá? Pode passar. A segunda esposa do rei Henrique, ele a decapitou, Anne Boleyn, que em 1533 gerou Elizabeth, que se tornou rainha depois de Mary, tá bom? E que essa foi a que deu ali mais liberdade religiosa para o avanço e florescimento do puritanismo. Terceira esposa de Henrique, faleceu, Jane Seymour, mãe do futuro rei Edward. Pode passar. A quarta esposa do Henrique, faleceu, Anne of Cleves, casamento supostamente não consumado. Aí nós temos a quinta e a sexta esposa. A quinta esposa ele decapitou, Catarina Orred, e a sexta esposa sobreviveu, Catarina Parr. Pode passar. Então esse aí é o filho dele, Eduardo VI. Morreu jovem, 16 anos. Durante seu reinado, a Inglaterra mudou politicamente em direção ao protestantismo. Então nós temos reinou entre 53 e 58, apelidada de Blood Mary. Não sei se os irmãos já viram aí os filmes de terror, as crianças ficam repetindo 3 vezes Blood Mary na frente do espelho, do banheiro. Eu só fui entender essa história da Blood Mary quando eu comecei a estudar os puritanos. Eu falei, então quer dizer que naquele filme eles estavam falando Blood Mary por causa dessa mulher. Então ela, né, teve esse apelido. Por que Blood Mary, Maria Sanguinária? Porque os protestantes puritanos sofreram na mão delas. Inclusive, um puritano que mais para frente eu vou falar, John Fox, ele escreve um livro sobre os mártires, né? Ele faz um panorama histórico desde Jesus Cristo, né, até os de sua época, até os mártires de sua época. Muito interessante esse livro também. Não, pode continuar lá. Devido à sua crueldade, então ela recebeu esse apelido de Blood Mary devido à sua crueldade, tá? Mandou queimar sobre estacas cerca de 270 pessoas por causa da fé que professavam. Mary casou com Philip, um católico romano, filho do imperador Charles V, em 1554. Tá? Então, ela era mais adepta ao catolicismo, e então ela não trouxe, no reinado dela, o protestantismo não teve esse favorecimento, muito pelo contrário. Pode passar. Elizabeth, principais eventos. O Pacto Elisabetano, 1559. O segundo, Elizabeth é excomungada pelo Papa. O terceiro, em 1570, a Armada Espanhola, de 1588. Pode passar. É só esses 3, né? Os principais eventos dela. Ok, pode passar. Então, agora nós vamos ver, essa foi a linhagem do Tudor, tá? Então, agora é a linhagem dos Stuart. Primeiro, James I, reinou aí de 1603 a 1625. Tu não tirou ali, coloque a foto ao lado. Vai lá. 1604, teve a Conferência de Hampton Court. 1611, publicada a versão autorizada da Bíblia King James, da Bíblia autorizada, ou seja, a versão King James. Foi nessa época aí que a Bíblia King James, ela surgiu. Pode passar. No reinado dele também acontece o Sínodo de Dort, que rejeita a doutrina arminiana. Em 1624 tem o Tratado Anticalvinista de Richard de Montagu, que ele aponta para o surgimento do arminianismo. Então, se no Sínodo de Dort tem ali a rejeição completa do arminianismo, então em 1624, 6 anos depois, Richard escreve um tratado anticalvinista, ou seja, contra os calvinistas, para poder ele então disseminar a doutrina arminiana novamente. Não, acho que sim. Sim. Pode passar. Isso. Próximo rei, Charles I, 1625, ele reinou de 1625 a 1649.
Principais eventos. Em 1629, durante 11 anos, Charles reinou sem o parlamento. Tá? 1637, a oposição do livro de oração provoca protesto em Edimburgo. Pode passar. 1618, não, isso aí está voltando, né? Isso. Aí, 1640 a 1660, governou pelo parlamento. 1642, guerra civil, nós vamos falar também um pouco mais para frente sobre essa guerra. 1643 a 1647, a Assembleia de Westminster. E é aí onde surge o documento principal da Igreja Presbiteriana, do qual até hoje nós utilizamos, que são os documentos de fé que nós professamos e acreditamos, ok? Em 1645, execução do arcebispo William Laud. Em 1649, execução de Charles I. Tem mais algum? Tem. Charles II reinou de 1660 a 1685. Em 1662, ato de uniformidade e a grande ejeição, ou seja, expulsão de pastores puritanos. James II reinou de 1885 a 1888, 3 anos. Aí tem o William III também, que reina ali de 89 a 1702. Ok. Então, assim, eu só trouxe ali um panorama para os irmãos terem mais ou menos uma ideia da linhagem, né, sistematicamente. Eu não especifiquei cada acontecimento ali, mas eu vou falar sobre alguns deles no decorrer do estudo, tá bom? Então, quem foram os puritanos? Vamos prosseguir aqui. Em 1568, havia muitas congregações dos anabatistas em Londres, que se autodenominavam puritanos ou cordeiros imaculados do Senhor. Tem sido amplamente aceito que a palavra puritanos surge ali com eles, né? Esse termo que, na verdade, tinha uma conotação pejorativa, ou seja, era como se fosse um palavrão, né? Hoje em dia a gente acha legal, ali, ó, aquele ali é puritano, a gente acha legal, mas naquela época não, naquela época aquele ali era um xingamento, puritanozinho ali, era mais ou menos assim, tá? Então, tem sido amplamente aceito que essa palavra surgiu ali com eles. Foi durante o período elisabetano que os puritanos cresceram intensamente como uma fraternidade distinta de pastores, que enfatizavam as grandes verdades centrais do cristianismo, quais? Fidelidade às escrituras, pregação expositiva, cuidado pastoral, santidade pessoal e piedade prática associada a cada área da vida. A palavra puritano começou a ser utilizada para referir-se àquelas pessoas que eram escrupulosas em relação aos seus modos de vida. Então, basicamente, era assim. Como que eles se identificavam puritano? Aquele cara ali quer fazer tudo certinho. Puritano. Aquele ali quer santidade em tudo. Santidade em casa, santidade na família, santidade com os filhos, santidade com a esposa, santidade no trabalho. É puritano, puritanozinho. Era dessa forma, né? Era dessa forma que eles eram intitulados, tá bom? Então, assim, eles receberam esse apelido pejorativo, né? Vamos lá, vamos continuar? Então, a palavra puritana, ela começa a ser utilizada para se referir a essas pessoas, né? Que eram bem cuidadosas com relação à sua vida de devoção a Deus, tá? Pode colocar o gráfico, isso, tá? Eu coloquei ali. Então, puritano, termo usado pejorativamente, né? Ou seja, com uma conotação negativa, ruim, para desqualificar todos aqueles que desejavam viver de maneira pura e santa no Estado, na família e na política. Também eram chamados de puritanos basicamente aqueles que abraçavam as doutrinas da graça, que foram as doutrinas que a gente herdou com a Reforma Protestante. Pessoas também que, os pastores daquela época que pregavam sobre as doutrinas essenciais da graça, centrais, eles também recebiam esse termo pejorativo. Então, o termo puritano, em sua originalidade, ele carregava um sentido mais pejorativo, sendo ridicularizado por muitos de seus contemporâneos. Aqueles que zelavam pelo Evangelho e que buscavam propagar o Evangelho foram chamados de puritanos. Os piedosos daquela época eram chamados de estraga-prazeres, né? Ou puritanos, a mesma coisa, e apelidados de puritanos. Para ser mais específico na questão, aqueles ministros que se identificavam com as doutrinas da graça, como eu disse, promovidas pela Reforma, foram chamados de puritanos. Então, não foi um termo, né, que
de certa forma ali, eles gostavam de ouvir. Embora seja um termo para poder identificar esse movimento, claramente, mas é um termo que carrega um peso pejorativamente para a sua época, né? Mas hoje em dia, quando a gente fala dos puritanos, a gente já tem um outro ar. A gente fala dos puritanos como pessoas que tiveram uma espiritualidade muito profunda, etc, etc, tá? Então, coloca o outro slide disso. Eu vou falar, então, aqui sobre os antecedentes dos puritanos, tá? Deixa eu ver aqui meu tempo. Vamos lá, então. O primeiro antecedente dos puritanos é William Tyndale e a supremacia da Bíblia, tá? William Tyndale nasceu em 1495 e morreu em 1536, tá? A primeira característica do movimento puritano foi o amor pela palavra de Deus. A primeira característica do movimento puritano foi o amor pela palavra de Deus. Antes do surgimento dos puritanos, havia uma generalizada ignorância da palavra de Deus, meus irmãos. Em 1524, William Tyndale decidiu desafiar as leis que proibiam a tradução da Bíblia e que impediam que os ingleses deixassem o país sem autorização. Ele nasceu em Gloucestershire, obteve o grau de mestre pela Faculdade de Oxford em 1515. Após isso, Tyndale estava horrorizado com a ignorância prevalecente entre o clero local de sua época. E a respeito desse clero ignorante, ele diz o seguinte, abre aspas, se Deus poupar a minha vida, palavras de Tyndale, se Deus poupar a minha vida, em poucos anos eu farei com que um menino que maneja o arado saiba mais das escrituras do que vocês. Ele fala isso para o clero local. Ele fala, vocês são tão ignorantes que se Deus me der mais alguns anos de vida, eu consigo ensinar mais da Bíblia para um menino que está arando a terra do que vocês que estão aí na posição de liderança. Tamanha a ignorância deles a respeito das Escrituras. Vamos continuar aqui. No continente ali europeu, Tyndale ele foi caçado de um lugar para o outro, né? Sofreu muita perseguição. Eventualmente ele foi traído e sofreu prisão. Em Vilvoorde, perto de Bruxelas, em 1536, ele foi sentenciado à morte, e por estrangulamento e fogo. Assim terminou a vida de um dos maiores heróis da Inglaterra. Então, William Tyndale é um dos antecedentes ali dos puritanos, então ele surge com essa força da questão do entendimento, de um entendimento muito robusto, muito perspicaz, muito maduro da palavra de Deus, até porque ele vivia numa época onde o próprio clero local era um clero ignorante. Um outro antecedente dos puritanos também que é importante mencionar é John Foxe, tá? O papel dos mártires e o ministério crucial dele, ele era conhecido em seu tempo como o martirologista, ou seja, aquele que falava de martírio, tá? Como eu mencionei, tem um livro dele, inclusive tem tradução em português, do John Foxe, que é o livro dos mártires. Na sua primeira edição, ele faz um panorama histórico dos mártires apenas do seu contexto ali da época que Maria reinou, né? Então ele menciona esses mártires. Numa segunda edição posterior, ele reúne um documento mais robusto e então ele faz uma sistemática dos mártires desde Jesus Cristo até os seus contemporâneos, né? Um volume maior. Um livro muito interessante. Então John Foxe, tá aí a fotinho dele? Tem a foto dele aí? Não? Tá, vamos lá. Então, ele nasceu em Lancashire em 1517. Foxe começou a estudar em Oxford, com a idade de 16 anos. Seus estudos foram instrumentos na sua conversão, na época em que obteve o grau de mestre. Foxe sofreu pobreza aguda e quase morreu de fome. Um dia, um estranho deu a ele uma generosa soma de dinheiro em suas mãos. Do nada. Uma pessoa chega, está quase morrendo de fome, e um estranho chega de repente e dá uma soma enorme de dinheiro para ele. Em 3 dias, então, 3 dias mais tarde, ele conseguiu um emprego como professor em uma casa, né? Era muito comum naquela época, algumas pessoas de posição, né, de condição financeira, eles contratavam professores assim, de faculdade, né, que tinham um conhecimento muito, muito grande, para poder ensinar os seus filhos, não é isso? Tinha muito isso naquela época, eles contratavam professores e eles ensinavam. Então ele conseguiu, 3 dias depois desse milagre, dessa pessoa que deu essa quantia, ele conseguiu um emprego como professor, né, de um de seus contemporâneos.
Durante o reinado de Mary, muitos puritanos foram mortos, chegando a mais de 270 mártires. Mártires protestantes que foram queimados por estacas. Então, meus irmãos, assim, não era só enfiar faca, nada disso não. Era coisa horrível mesmo, estrangulamento, decapitação, colocava numa estaca de madeira e tacava fogo, coisa terrível mesmo. Isso durante o dia. As pessoas passavam e viam lá os protestantes pegando fogo. As cenas chocantes de corpos humanos queimados vivos devem ter sido impressas nas mentes dessas pessoas e, sem dúvida, foram uma das influências primárias para moldar os puritanos que vieram em seguida de 1558 a 1662 e além. E eu quero fazer uma ressalva, porque quando a gente... não é preciso nem ir muito fundo para poder perceber isso. Se a gente ler 1 ou 2 livros dos puritanos, a gente vai perceber que eles eram pessoas com uma profundidade, não somente teológica, mas espiritual tremenda. E eu acredito que essa profundidade, sabe, essa seriedade na hora de ensinar, eu não tenho dúvida que isso era devido a esse contexto em que eles viveram. Os puritanos, eles foram pessoas que passaram maior parte de sua vida, se não toda a sua vida, sendo perseguidos. Ainda tinha o seu contexto econômico, que não era bom, tinha um contexto de saúde, que também não era bom, não tinha acesso a saneamento básico, como nós temos hoje, as doenças eram muito normais, né? Eles perdiam os filhos muito novos, né? A média de filhos entre os puritanos, choquem-se, a média entre uma família puritana de filhos era 9. A média de uma família... Tem uma família puritana ali na esquina. Aquela família deve ter no mínimo 9 ali dentro. A média entre eles era muito grande. Mas isso também tem uma explicação contextual. Por quê? Porque eles viviam num período onde a doença era muito fácil de pegar. Eles não tinham acesso a saneamento básico, a economia não era como hoje. Então, o viver naquela época não era como hoje. Então, eles perdiam os filhos muito rápido. Né, eu já ouvi casos de puritanos que perderam a esposa e 1, 2, 3, 4 filhos em um curto prazo de 1 ano. Eles eram pessoas que enterravam seus filhos e suas esposas constantemente. Então, eles estavam diariamente, eles viviam face a face com a morte. Então, eu acredito que essa profundidade, esse temor, essa seriedade que a gente vê nos escritos puritanos, se dá por esse contexto em que eles viviam. Vou deixar você acrescentar, só fazer uma ressalva rapidamente. Richard Baxter, ele era um puritano também, ele tinha uma doença crônica, né? A maioria de vocês sabe o que é uma doença crônica, é uma doença que não sai. Né? Por exemplo, uma dor de cabeça crônica é uma dor de cabeça que você vai sentir ela para o resto de suas vidas, todos os dias. Você pode gozar de um confortozinho ali, outro aqui, mas vira e mexe ela sempre vai voltar. Richard Baxter, ele era um pastor puritano e ele tinha uma doença crônica. Então, quando nós lemos os escritos dele, nós vemos que ele fala como alguém que parecia que ia morrer no dia seguinte. Ele escreve como se a qualquer momento ele pudesse, de alguma maneira, parar de escrever, o coração dele pudesse parar e ele morrer. Né? Então, assim, a gente vê essa profundidade, a gente consegue entender essa profundidade que a gente vê nos puritanos, decorrente da sua vida, né? Diariamente em face da morte, enterrando filhos, enterrando esposas, enterrando segundas esposas, enterrando terceiras esposas. Era uma vida muito complicada. Você quer falar ainda, Cláudio? Não, isso era geral. De internet, não tinha como assistir uma Netflix para distrair. Acreditem.
Sim. Ele fala muito também, nas pregações, ele bate muito na questão da escravidão também, né? Nessa questão da Revolução Industrial também tinha muito trabalho forçado, essas coisas. Exato. Sim. Isso. Isso aí, perfeito. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Um terceiro antecedente também dos puritanos. Vamos lá. Os movimentos luterano e genebrino. Falar brevemente, rapidamente sobre isso para a gente finalizar. Os movimentos luterano e genebrino vinculados à reforma, especialmente o exemplo de João Calvino, tá bom? Então, crescente apoio para a reforma chegou à Inglaterra a partir dos escritos e dos exemplos de reformadores continentais. Como um todo, Martinho Lutero, principalmente, foi o dominante na sua influência inicial. E, posteriormente, João Calvino, né? Porque João Calvino, ele era alguns anos mais novo que Martinho Lutero. Então, ele vem depois. E João Calvino, ele exerceu um profundo efeito também na Inglaterra. O estilo de Calvino, de pregar sistematicamente, texto a texto, livro após livro, nas Escrituras, e seu exemplo de reforma em Genebra, impressionou os refugiados ingleses, os quais eram cerca de 100 em Genebra, na época do reinado de terror de Mary. Então, assim, na época que ela reinou, como eu falei, muitas pessoas estavam sendo mortas, então muitas pessoas se refugiaram em outros países. E alguns ingleses se refugiaram em Genebra, então eles receberam aquela influência direta ali de João Calvino, e quando eles retornam ao seu país de origem, que era a Inglaterra, após o reinado de Mary, quando a Elizabeth se ascende à monarquia, ao reinado, eles retornam, porque há um favorecimento ali, né, na administração política e religiosa dela, que traz um favorecimento para os protestantes, então eles retornam com essa influência fortíssima de Calvino, dos reformadores. Então eles fazem o máximo para promover uma reforma ali na igreja. Esses refugiados assimilaram a visão para a completa reforma da igreja, em sua forma de governo e em sua forma de adoração. Vários daqueles homens que retornaram na época da ascensão de Elizabeth receberam cargos altos e ofícios privilegiados na igreja estabelecida. Então, meus irmãos, eu vou parar por aqui para a gente poder terminar no horário. E no próximo domingo, eu finalizo, eu tento finalizar um pouco mais essa parte histórica, como a gente teve uma boa dinâmica aqui, né, graças a Deus, então eu não consegui terminar tudo hoje. Mas aí, no outro domingo, a gente tenta terminar esse panorama histórico, então a gente entra na parte mais prática. Na parte mais prática eu vou procurar abordar alguns temas específicos e ver como que a gente consegue enxergar isso nos puritanos e como eles conseguem nos influenciar, né? Falar sobre oração, sobre palavra, leitura das escrituras, relacionamento, família, na política e vários outros exercícios espirituais, tá bom? Então a gente vai, na próxima aula a gente vai voltar falando do desenvolvimento do puritanismo, né, através da fraternidade espiritual.
Aí eu vou falar sobre mais algumas figuras aí importantes e a gente segue então no nosso estudo, tá bom? Pastor,